Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Abri, Senhor, os meus lábios, que minha boca anuncie vosso louvor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos. Dai-nos ao celebrar o martírio de Santa Inês a graça de imitar sua constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs. Quinta-feira, a igreja celebra a festa de Santa Inês. Quando nós olhamos para a história da igreja, nos primeiros séculos, a igreja foi coroada de vários mártires. O primeiro gesto para viver o mistério da santidade é dar a vida em favor do reino de Deus. É dar a vida por Cristo. Quando nós olhamos de uma forma teologal, no sentido do martírio, nós enxergamos aqui a essência do cristianismo. Vai dizer Tertuliano que o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. E essa é a pergunta que nós devemos fazer. Será que nós estamos dando sangue suficiente para que a igreja de Cristo possa crescer? Quando nós olhamos para os testemunhos dos santos mártires, ontem celebrávamos os santos mártires Fabiano e São Sebastião. Hoje celebramos a festa de Santa Inês, uma adolescente que aos 13 anos decidiu viver toda a vida desposada por Cristo e com Cristo, sendo virgem e mártir. Sendo virgem porque ela consagrou toda a sua maneira casta, todo o seu sentido, tudo aquilo que ela era enquanto mulher, enquanto uma jovenzinha, para ser toda do Senhor. Isso lhe custou muito, ao ponto que rendeu-lhe o martírio, mas nunca teve medo de abraçar de uma forma corajosamente o mistério da doação. É importante porque essa história, né, ela envolve de várias maneiras, tem várias facetas. Então é importante que você também acompanhe, que você leia a vida e o martírio de Santa Inês. Uma adolescente que vem de contramão a tantos adolescentes, ou melhor, a tantas adolescentes, a tantas jovenzinhas que hoje se desviem pelo caminho, pelas situações, até se desprovendo do seu valor diante das realidades do mundo. E Santa Inês vem para anunciar o sentido do feminino, do valor da mulher na igreja, da jovem, e vem mostrar, e vem denunciar o pecado que vai colocando, vai objetando, né? Podemos dizer, vai tornando a mulher objeto, né? De todos os prazeres, de todas as realidades, das concupiscências que nós, seres humanos, trazemos diante da sensualidade, da vaidade que o mundo prega, levando-se a uma sexualidade desenfreada. Meus irmãos, olhando para Santa Inês, hoje nós somos chamados também a meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 7 a 12. É importante olharmos bem para este Evangelho, e nós temos aqui os pormenores que o evangelista nos leva a refletir. Jesus se retirou para a beira do mar, então ele saiu da multidão, né, para se retirar, para estar sozinho. Mas muita gente o seguia, muita gente estava envolto, muita gente queria ver Jesus. É importante porque Jesus estava famoso, muitos acorriam até Jesus por causa dos sinais, muitos acorriam por Jesus porque queriam ser curados, mas Jesus se retira para mostrar o verdadeiro sentido do messianismo, da realidade messiânica, do messianismo falso,
que até então muitos estavam cultivando. Jesus quer resgatar o sentido da realidade messiânica e na sua essência. Qual é a figura do Messias? Qual é a figura do Cristo? É a figura daquele que se entrega, daquele que vem nos abraçar, mas é a figura também que não escolheu as glórias e os sucessos desse mundo, mas escolheu a glória que vem do Pai. Da mesma glória que também compartilha para nos glorificar diante do mistério da sua encarnação, ou por meio do mistério da sua encarnação. Quando nós olhamos para o mistério do Cristo que se retira, devemos entender aqui o valor do sacerdócio, até então bendito bendito através da carta aos Hebreus, que vai mostrar o que? O sacerdócio que se entrega uma vez só, e que de uma vez só nos redime do pecado. Não precisa mais repetir os gestos. Aliás, nós já, quando fazemos a memória atualizante deste mistério na Eucaristia, Cristo continua a realizar. Não é mais uma missa, não é mais uma Eucaristia, é a única missa, é a única Eucaristia, é esta Eucaristia que Jesus celebrou com os discípulos e que de uma forma atualizante se perpetua de séculos e séculos em vista da nossa salvação, dos mistérios que nós devemos nos prover, para que assim nós possamos participar da nossa vida com Cristo. Quando nós olhamos para este mistério, nós enxergamos aqui este verbo retirar. Como nós vamos experimentar, então, a vivência da igreja? Como nós vamos experimentar esse verbo retirar? Significa, meus irmãos, desapegar, despojar, sair das seguranças deste mundo. Podemos até colocar aqui muita gente, podemos colocar pessoas, situações, coisas materiais, que muitas vezes nos perseguem, coisas que nos povoam, que povoam o nosso interior e que não dá espaço para que Cristo possa entrar. Quando nós olhamos para esse sentido, meus irmãos, nós devemos nos retirar. Neste tempo que nós vivemos, como nós devemos aprender a nos retirar para saber o que Deus quer. E aqui está a vida de transformação, para que a nossa profissão seja verdadeira. Não tem como nós professarmos o Senhor sendo povoado de tantas coisas, de tantas realidades do mundo, de tantos apegos, que não nos impede, meus irmãos, de queremos mais, mas nos impede de abraçarmos de fato a profissão de fé. Quando Jesus pede mais para frente para que os espíritos maus se calem, ele sabia quem era Jesus. Mas Jesus pede para eles se calarem, por quê? Porque Jesus sabe que o diabo conhece, mas não professa a fé, não se desdobra, não se dobra, não se coloca, não deixa Deus ser Deus ao ponto de adorar, mas apenas conhece. Quantos de nós podemos cair nessa tentação de apenas conhecer Jesus e não de nos dobrarmos? E, meus irmãos, a profissão verdadeira de fé está no dobrar-se, está em retirar-se em Jesus, para que Ele seja tudo. E à medida que isso acontece, nós somos libertos. Esta é a pergunta. Eu professo apenas o conhecer de Jesus, ou eu faço dessa verdadeira profissão de fé, tocar na minha carne? Ao tocar a minha carne, eu renuncio às multidões para ter somente Jesus. Quando eu falo em multidão, eu falo de coisas que nós apegamos, acumulamos e que nos impede de entrarmos na barca com Jesus. Essa barca é a igreja. Queres ser fiel à igreja? Queres viver uma vida de igreja? Desapega, porque o coração apegado sempre voltará a buscar para ser feliz. Sempre voltará a buscar as coisas passadas, as realidades que até então pensava-se
que já tinha sido libertado, mas que não acreditou e voltou a buscar. A verdadeira conversão, a verdadeira libertação é deixar tudo que aconteceu lá atrás, entrar na barca com Jesus e retirar-se com Ele e repousar com Ele, para que assim o nosso coração, o teu coração, o meu coração, o nosso coração faça a experiência de uma verdadeira renovação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Uma boa quinta-feira.